Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? É sempre muito bom retornar à minha casa. Hoje eu posso falar com todas as letras que é a minha casa, não é? Há anos que eu já prego aqui, mas aprove a Deus usar o pastor Marcelo e me fisgar. E hoje eu digo com muita alegria que faço parte dessa família. Não quero lhes cansar de pé e, portanto, vamos fazer uso da palavra no texto proposto pelo nosso querido pastor Marcelo para essa série de mensagens no livro dos Salmos. Salmo de número 91. Salmo de número 91. Nós vamos ler 3 textos. Os versículos 1, 2 e 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diga amém. Senhor, permaneça falando aos nossos corações. Assim como quando do início da liturgia deste culto, que Teu Santo Espírito nos ilumine na exposição da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Permitam-me conectar aqui, que o meu tablet deu uma pequena pane. É rapidinho aqui, que ele abra. Glória a Jesus. O Salmo de número 91, nós não sabemos ao certo a sua autoria. Contudo, parte dos estudiosos acreditam, em função da linguagem e por fazer parte do bloco 4 do Saltério, aonde vai dos Salmos 90 ao Salmo 106. A característica do Salmo 91 tem muita relação com o Salmo 90, que é atribuído a Moisés. E por essa razão, alguns acreditam
que o autor do Salmo 91 é Moisés. O Salmo, de maneira muito intencional, ele inicia dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E obviamente que essa chave inicial, ela tem todo um fator necessário. Embora todo o contexto do Salmo seja real, seja necessário, o salmista ele não foge da legitimidade das lutas, das perseguições, sejam elas de dia, sejam elas de noite. Não. As crises, as resistências, enfim. O salmista ele é extremamente realista com relação ao contexto de perseguição. Contudo, ele, por confiar em Deus, quando ele registra essa canção, este hino, ele registra com um coração convicto de que o seu Deus, o Deus a quem ele serve, a quem ele conhece, e portanto habita no Senhor, é maior do que todas as legítimas lutas ao seu redor. E por essa razão ele declara: aquele que habita. Isso é uma afirmação. Aquele que habita no esconderijo. A palavra habitar, no original, ela tem a conotação de residir de fato, de estar. Não é um lugar de passagem apenas. Não. Embora, para algumas pessoas, Deus seja apenas um ambiente, observe, Deus seja apenas um ambiente de visita. E quase sempre quando necessitado, o homem procura o Senhor por esta oportunidade de, quem sabe, galgar algum benefício para livramento, para, enfim, conquistas próprias ou coisas do tipo. Deus não passa de um instrumento de alto benefício para algumas pessoas. O salmista, ele está quebrando esta má interpretação. Este salmo, a propósito, falando de má interpretação, quantas e quantas pessoas interpretam este salmo de forma equivocada, lhe dando, por exemplo, uma natureza mística, fazendo do salmo uma moleta, um amuleto. Ou quem nunca viu esse salmo aberto na casa de alguém, na entrada da porta, na entrada de sua casa. E essas pessoas acreditam que o salmo está guardando a casa. Não. Absolutamente. Isso é misticismo. Isso é religiosismo barato. A Bíblia deve estar aberta, sim, no meu coração, nas minhas atitudes, na minha conduta. Não tem nada contra, por favor, quem tem uma Bíblia aberta. O pastor Sinésio já acabou com o seu, digamos, o seu ornamento de casa, não é? Por favor, me perdoe, essa não era a minha intenção. A minha intenção, de fato, era o confrontar. Este salmo, se porventura você foi levado durante esse tempo a acreditar que este salmo tem algum valor místico, por favor, ele não tem. Este salmo é a descrição invariável, inquestionável de alguém que de fato entende quem Deus é e, portanto, ele abriu mão de todas as outras rotas que o levasse para um ambiente, um pseudo-ambiente de autolivramento, para que, portanto, ele pudesse habitar no lugar que de fato o guarda, o preserva em todas as circunstâncias, em todos os momentos.
Portanto, esse salmo não é uma mística, não é místico, não. Não é uma moleta, não é um amuleto. Não, absolutamente. Este salmo é a mais pura realidade daquele que confia no Senhor, que conhece Deus e por essa razão não hesita, não ouvida em permanecer submetido a Ele, buscando a Ele. Por essa razão que nós, que aqui estamos, sabemos que estamos de pé, permanecemos de pé, apesar das lágrimas, das dores, como o salmista, ele falou de forma muito clara, a partir dos versículos 3, 4, e vai se seguir até o versículo 13 aproximadamente. Ele vai falar do entorno realista, das dores, das perseguições, das investidas, sejam elas visíveis e também invisíveis, aos nossos olhos humanos, materiais. Mas em Cristo, a nossa visão, ela não se limita a esta visão física. Em Cristo, a nossa visão é ampliada. Em Cristo podemos enxergar aquilo que está escuso, oculto, encoberto dos nossos olhos. Mas o reino espiritual, os demônios trabalhando na tentativa de impedir a nossa caminhada, o nosso avanço, o nosso progresso, sobretudo no Senhor, na maturação, no amadurecimento no Senhor. Tudo que o inimigo intenta é fazer com que nós não tenhamos o relacionamento necessário com o Senhor, para que estejamos neste ambiente de habitação e com isso possamos recorrer, repito, possamos recorrer a qualquer outro atalho, a qualquer outra rota alternativa. Ainda quem sabe que o uso sazonal, isto é, vez por outra, que você se utilize de um recurso que lhe traga um benefício imediato, mas você sabe que na realidade este benefício ele é ínfimo, ele é passageiro. Ele vai passar. Em Deus não. O seu socorro é constante. Escute isso aqui. Em Deus, o nosso socorro é constante. A sua mão é estendida. Ninguém pode encolher a mão do Senhor. Ela está estendida para abençoar aquele que habita. Portanto, a chave aqui do desenvolvimento de todo esse salmo é habitar. Deus não é um ambiente onde passamos uma chuva. E aquele que passa a chuva no Senhor também é inteligente. Mas melhor do que passar uma chuva no Senhor é estarmos constantemente às 4 estações, figura de linguagem. Dependendo dele em tudo. Dependendo dele em sua casa, na igreja, na escola, na faculdade, na repartição pública ou privada, não me importa, eu estou nele, eu estou em Cristo e Cristo em Deus. Cristo é este agente gracioso de Deus que foi enviado por Deus para preservar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Nós que estávamos caídos, agora fomos reinseridos mediante esta graça no Senhor. Antes éramos apenas jambuzeiros bravos. Estávamos a mercê do pecado, a nossa culpa latente. Mas em Cristo fomos absolvidos da culpa. Mas não apenas isso, fomos restaurados à comunhão com Deus. E em Cristo nenhuma condenação há para os que estão nele, no Senhor. Aleluia. Por que, pastor Sinésio? Porque toda a culpa foi absolvida. Teologia da imputação. Ele imputou sobre nós a sua justiça e imputou sobre ele a nossa culpa.
embora ele não houvesse pecado em momento algum, ele levou sobre nós sobre ele, a sua culpa e imputou sobre nós a sua justiça e, portanto, somos justos. Não justos por nós, por méritos, por expertise ou coisa do tipo, não. Somos justos em Cristo, que é justo e justificador. Aleluia! Portanto, quando nós estamos em Cristo, nós desfrutamos de todos os benefícios de seu amor, de sua graça, de sua intervenção. Permita-me fazer um comentário. Eu não sei como você chegou aqui, parece clichê. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Permita-me. Mas, de uma coisa, eu tenho certeza. Que apesar de sua fé estar comprometida, em função do cenário que se instalou em você, em sua volta, o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Eu vou repetir, o Senhor permanece no controle de todas as coisas. E não apenas isso, além de permanecer no controle de todas as coisas, eu pertenço a Ele. Ele tem o controle da minha vida. E não apenas isso, Ele conhece e sonda-nos. Ele prescruta nossa alma. Ele caminha nas alamedas escuras, por vezes, da nossa alma. Ele sabe as tensões que se formam dentro de nós. Conhece cada detalhe como ninguém. Ainda que os dedos em sua volta estejam apontados em riste, em sua direção, duvidando de você, de sua capacidade, mas Deus, sua glória, do qual você decidiu habitar, não vai deixar você morrer nesta situação. Ele não vai lhe abandonar nesta situação. Ao contrário disso, essa situação está servindo pelo Senhor como agente, glória, pedagógico, para promover crescimento espiritual, para promover crescimento na sua fé. Gentilmente prometo não lhe cansar com isso. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: o Senhor permanece no controle, apesar de você mesmo, apesar de nós mesmos, apesar de nossa fé comprometida, em função do cenário desfavorável, Ele está no controle. Ele está no controle. Aleluia. Pois nos livrará do laço do passarinheiro. Lembre que no início eu falei que Ele nos livra quando nós habitamos. Está em Deus. Estar em Deus é muito mais do que um ambiente sentimentalista, embora desfrutemos dos meios de graça, isto é, a leitura da palavra, os louvores, as consagrações, tudo isso são meios de graça. Mas melhor do que desfrutar dos meios de graça, é desfrutar da fonte da graça. Aleluia. Repita, pastor Sinésio: melhor do que desfrutar dos meios de graça é desfrutar da fonte da graça. Porque tem momentos que nós falhamos. Ora, sejamos realistas. Tem momentos que nós falhamos. A nossa fé está comprometida. Tem dias que a nossa fé ela está em alta. Tem dias que você quer vir para a consagração, quer vir para o círculo de oração. Tem dias que você lê a Bíblia, sabe, e não para. Aquele entusiasmo, aquela alegria. Mas tem dia que você não quer se levantar da cama. Tem dia que você não quer se levantar. Isso é natural. Esses somos nós. Ninguém aqui é super crente. Ah, pastor, eu li a Bíblia 100 vezes. E daí? Que bom que você leu a Bíblia 100 vezes. Espero que você tenha adquirido lições necessárias para entender que o seu eu deve morrer. E que isso não lhe envaideça o fato de você ter lido a Bíblia 100 vezes. Que se lhe envaidecer, lamentavelmente, é obra de carne. O fruto do Espírito não permite que isso aconteça. Por que não, pastor? Uma das coisas que leva-nos à maturidade chama-se autocontrole, domínio próprio,
E só quem tem o Espírito, o fruto nônuplo sobre a sua vida. E não tenha dúvidas, este fruto está em você, sim. É o fruto que lhe dá o entendimento necessário de abrir mão das rotas, abrir mão dos subterfúgios, abrir mão das falsas mãos estendidas em sua direção e correr para se ancorar, para se escudar, para se abrigar no esconderijo do Altíssimo. E quem está escondido em Deus, não existe nenhuma artimanha do inferno que Ele não nos revele. Até aquilo que não está patente nos nossos olhos, Ele traz à tona. Repita, pastor Sinésio, até as coisas que não estão patentes aos nossos olhos, Ele traz à tona. Até aquilo que nós não vemos, porque geralmente o inimigo é assim. Ele é sagaz, ele é perspicaz, sutil. Ele vem de forma sorrateira. E Ele sabe o nosso ponto fraco, os nossos pontos fracos. Ele sabe. E Ele é um estrategista milenar. Está ao derredor, sempre circundando, procurando uma brecha, procurando um ambiente, para enfim contaminar a nossa vida, comprometer a nossa fé, fortalecer o nosso coração enganoso, que a propósito é enganoso, perigosíssimo. São os sentimentos que não passam pelo filtro da morada em Deus. Por isso que temos que guardar o coração, porque dele procede a comunicação com o mundo, as saídas, a interlocução da vida, os sentimentos. E o nosso coração, repito, é enganoso. Mais do que todas as coisas. Quem, pois, o conhecerá? O próprio Deus na eternidade responde: eu, o Senhor, conheço. Não apenas conheço, mas eu prescruto, eu esquadrinho os corações e os pensamentos, para dar a cada um segundo o proceder de suas ações. Repito, para dar a cada um segundo o proceder de suas ações. Em primeiro lugar, para que você desfrute dos benefícios de Deus e do relacionamento com Ele, é necessário você habitar. Eu vou repetir, é necessário você habitar no Senhor. É bom, excelente e necessário você vir à igreja, o ambiente de, ajuntamento, a grande assembleia. Mas não apenas isso, porque pode se tornar um rito religioso. Apenas isso. E quando isso acontece, muitos se acostumam com a glória. Repita, pastor Sinésio, muitos se acostumam com a glória. E é um dos maiores pontos fracos e frustrantes da vida de um cristão, é quando ele se acostuma com a glória. Quando ele se acostuma com a glória, nada é novo na presença de Deus. Nada é novo. Mas quando ele entra na presença do Senhor, ele sabe que algo novo pode acontecer. Aleluia. Ele já entra sabendo, Deus pode fazer algo novo. Algo novo nesta casa, algo novo na minha vida, algo novo na minha família, algo novo no meu trabalho. Não se submeta à ação do inimigo tentando contaminar a sua mente, fazer com que você permaneça lá atrás, negativo. De lá você já veio. Corte a corda para que seu barco flua. Eu vou repetir, corte a corda, se desvencilhe de tudo que lhe prende lá atrás. Como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A propósito, permita-me, qual o seu alvo? Vou melhorar a pergunta. Qual o nosso alvo? O nosso alvo é o céu, morada do Altíssimo, o relacionamento eterno, perene, constante com Deus. É o nosso alvo, é aquilo que palpita em nosso coração, é aquilo que nos estimula, nos entusiasma a servir, apesar de um menear de cabeça, apesar de um olho, um olho contrário, apesar de um dedo apontado em nossa direção,
Apesar de algumas querelas que fazem parte, somos seres humanos. Temos uma natureza caída. Se você acreditar no seu eu, você não consegue avançar. Se você acreditar na sua expertise, você não consegue progredir. Não, nós temos que depender de Deus sem reservas. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro já havia passado por um apuro. Senhor, eu te amo. Redobre sua atenção. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu o sabes. Mais ou menos assim. Eu te amo com amor fileós, mas tu me ama como ágape. O meu amor por ti jamais será semelhante ao teu por mim. Ei, glória! Eu vou repetir, o meu amor por ti jamais será semelhante. Eu não te amo como tu me amas. O meu amor é limitado e condicional. O teu não. Aí Jesus olha para ele: que bom que você entendeu. Vem, apacenta minhas ovelhas e permanece com o teu coração dependendo em mim. Abre mão da tua força. Abre mão do teu braço. Abre mão do teu eu. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Quer fluir, quer avançar, quer residir em Deus, abra mão do seu eu. Desse seu eu animalesco. O nosso eu é animalesco. O nosso eu é mortal, funesto. O nosso eu é comprometedor. Ora, estamos muito crentes. Ora, estamos na rota do pecado, próximo a desencadear uma queda. Se não for a Deus e a nossa habitação nele, não estaríamos aqui. Se estamos de pé, deve-se a Ele. Se estamos firmes, deve-se a Ele. Aquele que quiser vir após mim, ame-se a si mesmo. É assim? E como é que é? A palavra negar-se aqui tem uma conotação de morte. Ainda em vida, alguém fazendo uma reportagem com ele, Dr. Russell Shedd, de saudosa memória. Um jovem perguntou e disse: Dr. Russell, por favor, não quero tomar seu tempo, mas defina prosperidade. E ele de imediato disse: morte. Ele riu e disse: doutor Russell, o senhor não entendeu. Ele disse: quem não entendeu foi você. Prosperidade em você está nessa dimensão, mas para mim prosperidade está nessa. Aleluia. A minha prosperidade está em conhecer o rosto, em ver a face de Cristo, porque nada nesse mundo me prende. Oh, glória! Um outro repórter, ele já estava morrendo, comido por um câncer na próstata. Chegou para ele e disse: doutor Russell, quanta dor. Ele se volta, está na internet. Ele se volta e disse: de fato está doendo, mas maior dor passou ele por mim. Oh, glória! E eu estou nele, vai passar, o meu corpo vai tombar, mas eu vou receber um corpo glorificado. Eu vou receber um corpo glorificado. Quem aqui vai receber um corpo glorificado? Quem aqui tem esse mesmo sentimento? Aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que tem uma vida dúbia, não é aquele que a sua vida ainda continua, sabe, presa às coisas deste mundo. Embora tenhamos a responsabilidade como cidadãos, temos a cidadania humana, social, mas temos sobretudo a cidadania divina, celestial. É fato, precisamos estar em dias com as nossas responsabilidades sociais. Mas sobretudo, precisamos também, invariavelmente, estar em dia com as nossas responsabilidades celestiais. Queremos que Deus haja mais distante dele.
Queremos que Deus haja com o coração dividido. Ele vai nos livrar, sim, das coisas invisíveis, das ciladas, das emboscadas, das tiranias. Mas Ele nos livra quando estamos nele. Ah, pastor, isso é um Deus mau. Não, é um Deus justo. Por favor, não diga que isso é maldade. Isso é argumento de outras pessoas que eu não vou citar o nome. Isso é um Deus mau? Não, Ele é o Deus justo. E a sua justiça é por conta da sua equidade, que é reta, retilínea. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que reside, aquele que tem um relacionamento com Ele. Como disse o salmista, nós temos toda essa gama, na verdade, todo este ambiente movediço, este ambiente de dor, esse ambiente de demandas que não são poucas. Demandas financeiras, emocionais, demandas sentimentais, guerras, tensões no lar. Nossa família sendo alvo do inimigo, dardos sucessivos, sabe, do inimigo sendo lançado contra a nossa família. Se não fora o Senhor que estivesse conosco, certamente não estaríamos aqui. Guerras e conflitos no trabalho. Sem falar das maiores guerras, dessa que tem crescido assustadoramente, que é as guerras internas, guerras interiores, causando as enfermidades psicossomáticas, depressão, ansiedade, crises de pânico das mais diversas, natural, os ventos fortes, as tempestades internas. Mas quando nos aproximamos dele, semelhante a uma criança com medo de uma tempestade, dos trovões, raios, dormindo no seu quartinho, quando ela ouve o barulho, ela corre para o quarto do pai. E quando ela chega no quarto do pai, o seu coração se acalma. Alguém entende isso? Alguém já passou por isso? E quando ela corre para o quarto do pai, o coração faz o quê? Se acalma, mas a tempestade externa permanece. E por que o coração se acalma? Porque ela entrou no quarto do pai. Embora a chuva permaneça, ela tem a segurança da presença do pai. Ele vai fazer alguma coisa por mim. Ele vai me abraçar. Ele não vai deixar que o raio me atinja. Isso é uma figura para dizermos que em Cristo, embora as tempestades permaneçam, as lutas continuem, mas nós temos uma tempestade que foi acalmada no nosso interior. Oh glória! A primeira tempestade que Cristo acalmou no barco onde os discípulos atravessavam aquele lago foi a tempestade interna. E depois a tempestade externa. Sou eu! Oh glória! Vou repetir. Sou eu, disse Jesus. Não temais, não temas. E começa a andar altaneiramente sobre aquelas ondas, o mar encapelado. E aquilo que metia medo nos discípulos estava sendo subjugada pelos pés de Cristo. Olha que coisa linda. Gentilmente olhe para o seu irmão e diga: aquilo que te oprime, aquilo que te mete medo ou pavor, sempre esteve subjugado no controle de Deus. E ele vem altaneiramente caminhando por sobre aquilo que metia medo nos discípulos. E os discípulos, quando foram acalmados, um deles disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. E vem, Pedro. E Pedro salta, e quando ele salta, ele começa a caminhar. E o que é isso, pastor? É a fé quando está em alta. Agora a fé vai ser comprometida. Por quê, pastor? Porque mesmo Cristo estando ali no controle de todas as coisas, um vento forte soprou o contrário. E quando o vento forte sopra contrário, Pedro tira a visão de Cristo e olha para aqueles ventos e começa a afundar. A Bíblia diz que Pedro clama: Senhor, salva-me! Cristo estende a mão e mais uma vez traz Pedro à superfície. Uma pergunta: aonde estava Cristo quando Pedro afundou? Se apenas com uma mão ele o trouxe de volta. Vamos raciocinar? Ui!
Isso aqui é Bíblia. Interpretação básica. Bíblia sobre a Bíblia. Hermenêutica básica. Aonde estava Cristo? Quando ele afunda. Quer dizer que Pedro afundou nos pés de Jesus e ele não fez nada? Porque ele só estendeu as mãos e ele voltou? Aonde Cristo estava ou aonde Pedro estava? Longe ou perto de Cristo? Diga comigo, Pedro estava a um clamor de distância, assim como você está. Cristo nunca esteve distante. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ele está a um clamor de quem, pastor? De quem habita nele, de quem reside nele, de quem confia nele, de quem busca ele. Aleluia! Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, serão como os montes de Sião, que não, mas permanecem para sempre. Você vai permanecer, minha irmã. Permaneça habitando, permaneça residindo. Não deixe seu coração ser dividido. Pelo contrário, permaneça acreditando. Por isso, caminhe de forma altaneira. Erga a sua cabeça, ainda que seja sinuosa a caminhada, mas o Senhor não vai recolher os seus braços, não vai recolher as suas mãos. Ela sempre vai estar estendida em nossa direção. A propósito, Ele nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Se eu não acredito, portanto, o que é que estou fazendo aqui? Uma vez, uma pessoa chegou a mim e disse assim: pastor Sinésio, eu estou pensando seriamente em voltar atrás. Eu disse: e aí, a conclusão? Chegou a alguma conclusão? Não, eu vim conversar com o senhor. Ô glória! O que te fez pensar em voltar? Ah, pastor, nada do que eu estou esperando tem acontecido. Então a sua permanência em Deus depende das suas petições. Aleluia. Mark Lloyd Jones, ele disse algo bem interessante: nem sempre a bênção do Senhor vem com o embrulho que nós esperamos. Repita, pastor Sinésio. Nem sempre a bênção do Senhor vem com o embrulho que nós esperamos. Às vezes está ao nosso alcance e nós relegamos, porque queremos algo pirotécnico, algo gigantesco, queremos algo grande, mas algo minúsculo que nós desprezamos, nada mais é que a agência de Deus para produzir em nós acréscimo na nossa fé. Escute isso aqui é muito forte e necessário para que entendamos. O nosso Deus, Ele é grande, soberano e, portanto, não se submete a capricho de ninguém. Lembra de Pedro quando vai subindo a porta do Templo Formosa? Capítulo 3, salvo engano, isso mesmo, capítulo 3 de Atos. O que aquele homem queria? Diga comigo, uma esmola. Ele queria uma esmola. O que ele vai fazer? Ele olha para Pedro e João que estão subindo e diz assim: dá-me uma esmola, esperando receber deles alguma coisa. Aí Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Primeiro, chamar a atenção. Segundo, mostrar o seu aspecto. Primeiro, diga comigo, primeiro, chamar a atenção. Segundo, mostrar o seu aspecto. Mais ou menos assim. Por favor, preste atenção. Olhe bem para nós. Temos aspecto de quem tem o que você quer? Temos aspecto de quem tem o que você quer? Estamos vindo de uma caminhada. Estamos passando aqui para orar e voltar de novo para a caminhada. Nós não temos o dinheiro que você espera. Nós não temos o que você quer, mas temos o que você precisa. Oh glória! Eu vou repetir: não temos o que você quer, mas temos o que você precisa. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. Ande para quê?
Escute, não, para aqui não. Estou falando de homens que habitam em Deus. Não para por aqui. Não é apenas levantar, porque ali Pedro poderia fazer daquela cura uma pirotecnia, um show. O cara que cura está aqui. Venham, traga seus enfermos. Não, essa não era a intenção de Pedro. Levante-se. Por quê? O que é que ele quer? Ele quer dinheiro. Ele não quer cura. Aí Pedro pega na mão dele e diz, agora venha. Venha o quê? Reconhecer e conhecer a fonte da nossa riqueza. Venha, venha, venha. Quando ele passa do limite, ele percebe, não sou mais aleijado. Quando ele passa do limite aonde não permitia que os aleijados, os deficientes pudessem entrar no templo, ele começa a saltar. Ele solta a mão de Pedro. Eu não dependo mais de você. Sai. E começa a saltar, a pular, porque ele vai entrar no templo. Quando ele entra no templo, ele se depara com a beleza da glória. Como, pastor? Porque a glória que estava depois da porta era muito mais intensa e linda do que apenas o aspecto externo de uma porta que chamava a atenção e, portanto, ela era formosa. Escute, nem sempre o Senhor vai dar o que você quer, mas nunca vai lhe faltar o que você precisa. Eu vou repetir, nem sempre Deus vai lhe dar o que você quer, porque Ele sabe, se Ele lhe der, você vai se afastar, você vai sair do caminho. Paulo clama, Senhor, tira de mim esse espinho, tire de mim esse espinho, tire de mim esse espinho 3 vezes. O Senhor responde, Paulo, a minha graça Por quê? Pois o meu poder em quê? Que fraqueza? Que fraqueza? Na fraqueza quem reconhece que é fraco. Você reconheceu que é fraco, Paulo? Continue correndo para os meus braços. Continue correndo para o meu abrigo. Porque quanto mais você me busca, mais eu fortaleço você nessa fraqueza com poder. Oh glória, se eu tirar esse espinho, você vai sair da minha presença. Eu não vou permitir que isso aconteça. O espinho vai ficar na tua carne, mas maior do que o espinho é a minha presença e o poder que eu fortaleço em você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza daqueles que reconhecem que precisam estar diante de Deus. Quando nós não reconhecemos, não, por favor, se fosse eu faria de outra forma. Mas eu. É por isso que não progride. É por isso que não avança. O eu alimentado, insuflado, vivo. Embora não estejamos mortos, mas estamos mortificando, ou seja, estamos morrendo nesse estágio intermediário. A glorificação do nosso corpo, ela passa por um estágio tríplice, o estado tríplice salvífico, ou tríplice da salvação: justificação, santificação e glorificação. Já ensinei isso aqui outra vez. Na justificação somos livres da culpa, na santificação somos livres do poder do pecado, mas na glorificação somos livres da presença do pecado. Mas se isso só acontece quando estamos em Deus, período intermediário, conhecido como santificação, é o período de aprimoramento e maturação. É nesse instante que o nosso eu, ele vai morrer. Ele está morrendo. Diga comigo, meu eu está morrendo. Aonde, pastor? Crucificado com Cristo. Aleluia, crucificado com Cristo. Gentilmente, olhe para mim, gentilmente diga, Senhor, me ajude a permanecer habitando em Ti. Habitando em Ti. Por quê, pastor? Porque, em segundo lugar, além de Ele nos livrar das emboscadas invisíveis, Ele nos livra, versículo de número 7. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Isso aqui já não é mais uma ação invisível, é uma ação proporcional, grau superlativo, que tomou proporção. São ações gigantes, são dores intensas, são resistências das mais, insuportáveis, impensadas. E quantas pessoas
Quantos de nós não passamos por situações semelhantes? Seja em casa, na família, um luto, uma traição, uma quebra de acordo, uma quebra de pacto, enfim, uma frustração, não sei, as intensidades das lutas, das intempéries que temos passado. Se Deus não nos ajudasse, irmão, nós não estaríamos aqui. Saímos de uma pandemia, os resultados e os alcances foram terríveis e ainda estão sendo. As doenças, repito, as enfermidades da alma, as enfermidades psicológicas, as enfermidades psicossomáticas, psique, mente, somática, soma, corpo. Isto é, as enfermidades que são criadas na mente, portanto o corpo, ele é alcançado por essas enfermidades. E isso é produzido também pelo inimigo, pelas duras ações externas contra a nossa vida. Você sabe qual é o corpo, o órgão mais frágil do corpo humano? Você sabe qual é? O órgão mais frágil do corpo humano? Diga comigo, a mente. É o órgão mais frágil do corpo humano, é a nossa mente. Por isso que temos que estar constantemente lutando o inimigo com o capacete da... Por que salvação? Aonde somos salvos? Diga comigo, somos salvos na mente. Por isso da metanoia. Metanoia. Metanos, expansão de entendimento. Não é apenas mudança de comportamento qualquer. Não, é expansão de entendimento. Eu mudo meu comportamento porque eu mudei a minha forma de pensar. Oh, glória! Aleluia! A minha forma de pensar foi expandida. Porque o Evangelho, queridos pastores, ele me alcançou, expandindo a minha mente com a luz esclarecedora da verdade. E nos levou até ele, de volta. Por quê, pastor? Porque todos pecaram. Romanos 3 e 23. Todos pecaram. E destituídos, isto é, separados, foram e estão. De quê, pastor? Da glória. Já estou encerrando essa reflexão sobre o Salmo. Eu não quero mais falar sobre os demais versículos, até porque o nosso tempo já está bem corrido. Escute. A nossa mente foi alcançada por este Evangelho. E nos esclareceu aonde devemos estar, com quem devemos estar. Antigamente estávamos à mercê do pecado. Éramos escravos do pecado, agora somos escravos da justiça. Diga comigo, éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos livres da justiça de Deus. Como disse Lutero no seu livro Escravo Livre. Eu permaneço escravo, mas agora livre. Livre pelo sangue de Cristo Jesus. E escravo dessa justiça que me salvou. Aleluia. Por isso que Ele não apenas me livra daquilo que eu não vejo, mas Ele me livra dos montões, dos exércitos confederados contra a minha vida. Porque eu não estou só. Ele está comigo. E eis que eu estou convosco todos os dias. E eis que estou convosco todos os dias. E eis que estou convosco todos os dias, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, diga comigo, Deus está comigo, o Senhor está comigo, e eu estou nele, porque eu estou em Cristo, e Cristo é em Deus. Aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus. Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que vocês não tropecem alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei, o glorificarei, vou saciá-lo com a longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa salvação aqui não é uma salvação imediata, é salvação profética e escatológica, e que está sendo apontado para Cristo Jesus. Este
este salmo também aponta para Cristo Jesus, porque Ele é o centro. Oh glória! Nós estamos sendo apontados quando estamos em Deus, nós temos plena salvação. Não a salvação apenas imediata, não. Nós temos a salvação perene, concreta e plena em Cristo Jesus. Os salvos é preservado por Ele. Ei, Ele não perde nenhum daquele a quem Ele salvou. Glória! Escute-me. Deixar um tempo bem oportuno para os avisos. Pastor de igreja tem que ser prudente. Escute-me. O pregador pentecostal se empolga, mas nós temos que ter prudência. Escute-me. Jesus disse: daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Você acha mesmo que o Senhor vai perder algum daqueles a quem Ele salvou? Você acha mesmo que Ele vai perder? Não. Aquele a quem Ele salvou, Ele preserva. E pastor, Ele preserva, porque as suas mãos de graça e bondade permanecem sobre a vida daquele que habita nele. Quem habita nele é salvo. Quem habita nele é preservado. Oh glória! Quem habita nele tem socorro pronto na angústia. Quem habita nele é livre. Oh glória! É livrado de todos os dardos inflamados de inimigo contra a sua vida. E Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso broquel, linguagem militar. Mas nós também somos a igreja militante, linguagem militar. Mas além de militante, já somos igreja triunfante. Por quê, pastor? Porque nele, habitando, somos mais que vencedores. Naquele que nos salvou. Levante as suas mãos comigo e dê uma salva de palmas ao Deus que pode, ao Deus que é, ao Deus que é Pai, ao Deus que é amigo, ao Deus que é médico, ao Deus que é Senhor, ao Deus que é livramento, ao Deus que é escudo, ao Deus que é âncora, ao Deus que é o nosso porto seguro. Oh glória! Aleluia! Santo! Caia subianaia sé, de comandre a folha lavaramacaia subinaia sou. Uia! Eu habito, você habita, nós habitamos no esconderijo desse Altíssimo. Nós não viemos aqui por uma visita, viemos aqui porque residimos e fazemos parte dessa família. Oh glória! Nós fazemos parte desta família. E o que nos chancela é o sangue de Cristo Jesus. O que nos chancela é o sangue de Cristo Jesus. Lembrei-me de Lutero. Diz que Lutero estava orando em uma visão. Satanás aparece para ele e enumera, elenca uma série de pecados de Lutero. Você diz que serve, mas isso são feitos seus, são pecados seus. Aí Lutero responde na visão a Satanás e diz: você esqueceu lá embaixo. O quê? Porém, o sangue de Cristo Jesus me purifica de todo o pecado. E foi esse sangue que nos deu habilidade, que nos deu acesso a estarmos nele. Diga comigo, um vivo e novo acesso foi aberto. Eu não preciso de mediador nem de medianeira. Ele abriu um acesso. Eu tenho acesso ao interior. Eu tenho acesso ao santo dos santos. A linguagem aqui, residir, é estar no interior de Deus. Olha que coisa linda. Seres mortais estarem em Deus. Ah não, pastor, o senhor está indo longe demais. Não. Nós estamos em Cristo e Cristo em... Nós não estaríamos em Deus se não fosse por Cristo. Porque Cristo é a nossa propiciação. Isto é, aquele que nos cobre da ira. Olha que coisa linda.
nós estamos em Cristo. Ele que é a nossa propiciação. Propiciar, cobrir. Lembra da tampa do propiciatório? Que cobria os elementos, 3 elementos, ali no interior da arca. Ele cobre, figura, tipo e antítipo. O antítipo é Cristo, Ele que nos cobre. Ele cobre-nos. De quem? De Deus. Nossa, pastor. Ele cobre-nos de Deus? Sim. Se Ele não nos cobrisse de Deus, a ira de Deus teria nos matado, nos fulminado. É por isso que quando Deus nos vê, Ele não nos vê de imediato, porque Ele não suporta pecado e não complacente com o pecado de ninguém. É em Cristo que somos privados, é em Cristo que somos preservados, é em Cristo que somos mais que vencedores, é em Cristo que somos livres, somos preservados desta ira. A ira devia nos matar, nós não merecemos nada de Deus, senão a morte. Por isso, a ira justa de... Quem foi que disse isso? Me arrepiei agora. Repita, a ira, quem foi que disse? A ira, aleluia, a ira justa de Deus. Se Deus decidisse matar todo mundo aqui agora, levante-se um e diga que Ele era injusto. Quem merece aqui a vida? Levante-se um. Todos nós merecemos a morte, mas a sua misericórdia, diga comigo, misericórdia. A misericórdia nos priva da ira. Oh glória. E a graça, pastor? A graça nos alcança com aquilo que não merecemos, que é a vida. A misericórdia nos preserva, nos priva daquilo que merecemos, a morte. Mas a graça nos enche daquilo que não merecemos, que é a vida. Você tem vida, vida. Olhe para o seu irmão, diga, em Cristo, habitando nele, nós temos a vida, a vida, a vida. A vida que Satanás queria tomar, queria matar, mas agora não. Agora eu estou livre e tenho vida, não a vida qualquer, vida abundante. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ao Rei, ao Rei, ao Rei. A Ele a honra, a Ele a glória. Fique de pé. A Ele o louvor. Aleluia. Aleluia. Ministério de louvor. Louvado seja o nome do Rei. Aquele que acalma o vento.